O que é o bem? Isso, eu queria ter puxado essa conversa lá atrás. Nossa, não podia ter imagem melhor pra esse tema, pelo amor de Deus. Eu queria puxar. Eu vou pegar podia, se ela tivesse a definição certa, o tamanho certinho, se tivesse assim uma resolução legal, mas o Marcelo, o que ele faz? Ele manda uma imagem vertical. Versão mobile, né? Versão mobile, cara. Vermelho, você sabe por que eu faço isso, Vermelho? Pra quando o convidado te mandar uma imagem boa, você olhar e valorizar o convidado. E o convidado fica bom por comparação, que é o meu argumento agora. Cara, eu vou falar um negócio. Olha o A Valeste, vou entregar. A Valeste enrolou pra caramba. Só que as imagens que ela deu, a qualidade, meu amigo, a resolução, eu tive que diminuir a imagem pra ficar no tamanho certo. Eu fiquei com dó de cortar. Porque a mulher trabalha com isso, meu anjo. Eu trabalho com isso. Pois não é, faço Marcelo. mais que obrigação. Você devia estar trabalhando com isso, cara. Não, porque eu ia estar passando fome nessa altura. Não, um primor. Obrigado pela parte que me toca. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ruim, olha isso aqui, ó. Olha o primor dessa imagem que ela mandou, a resolução disso daí. Agora o Marcelo faz o quê? Eu tenho que arrumar pra ser inteligível. Cara, você tá dando sorte, Vermelho. Eu já te mandei uma imagem uma vez que tinha até a marca do Stock Image atrás. Tinha. E ficou. Obrigado. Fiz questão de não tirar. Bom, vamos lá. Ó, o Otávio tá perguntando, a Valeste trabalha com o quê? Aproveita pra fazer o jabá, Valeste, vai. Otávio, eu sou diretora de arte, Otávio, e tô tentando ser ilustradora, só que o tempo não tá me deixando. Você vê que ela é diretora de arte, ela não é superintendente de arte, ela não é gerente de arte, ela não é coordenadora de arte, ela é diretora de arte. Inclusive, já que é pra fazer jabá, foda-se. Manda o Behance. Eu tô com isso aqui planejado pro Dia das Mães, não sei se dá pra enxergar. Que bonitinho. É um demônio. Não, é um sátiro. Aham. Isso, um demônio. É isso aí, seu católico. Cara, toda criatura pagã é um demônio, cara, tá tudo bem. Toda criatura pagã é um demônio pros católicos. Isso faz eles serem ruins? Não, o problema é que vocês estão pensando demônio como uma coisa. Vocês estão pensando demônio como uma coisa ruim, cara. Nossa senhora, você, tia, que está assistindo aí o seu afilhado. Tia Claudete da Pentecostal, não é isso que você tá pensando. Fique sabendo que isso aqui não se trata de coisas demoníacas. Elas aparecem eventualmente, mas não é sobre elas. Exatamente. Vamos explicar essa imagem, né? Eu vou pegar meu livrinho aqui da Crítica da Razão Pura do Immanuel Kant. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer uma discussão filosófica aqui, porque não dá nem tempo, né? Não é o caso. A gente já falou um pouco sobre isso sobre o mal, na verdade, sobre demônios. A gente tinha um grande debate que era o que é o mal, e agora a gente tá falando o que é o bem. Mas eu quero colocar essa imagem aí. Isso aí é o dilema do bonde, né? Qual que é a grande ideia? Tem um bonde, ele vai atropelar 5 pessoas se ele continuar no trilho dele. Você é a única pessoa com poder de mudar o trilho em que esse bonde tá. Você pode mudar ele para um outro trilho, no qual ele vai passar por cima de uma única pessoa. E aí a pergunta é, o que você faz? Você muda o trilho e muda o bonde para ele atropelar uma pessoa, ou ele atropela as outras 5? Atropela a pessoa junto com as outras 5 e passa por cima das 6. Exatamente, Então você só deixa o bonde passar, vai lá e dá uma bicuda na outra. Aproveita que ela tá amarrada. A questão aí é que a discussão, né, é uma tentativa de colocar no campo prático, espera-se que no prático hipotético, não no prático do mundo real, né? Não façam isso, por favor. Isso é uma discussão hipotética. A ideia é de que você está falando de um conceito filosófico, ético e moral que pode ser tratado como uma coisa absoluta e universal ou como uma coisa relativa. Então, assim, eu falei de Kant aqui, existe o imperativo categórico, a ideia é de que as suas ações, se forem boas, elas têm que ser boas e ponto. Você não pode ficar pensando nas consequências dela. Uma consequência, uma ação ela tem que ser boa por ser boa, independente da consequência que ela gere. Essa é a ideia de universal. Mas normalmente a gente fala de relativismo, né? Qualquer discussão aqui que a gente faz é que você vai tentar estabelecer o maior bem possível. O utilitarismo vai te falar que você está tentando fazer causar o maior bem-estar a maior quantidade de pessoas, gerar o maior bem-estar. Então, se você pensa por esse critério aí, você vai pensar, bom, eu vou perder uma vida para salvar outras 5. Eu vou ter 4 vidas de saldo. E isso é gerar o maior bem-estar. E aí as pessoas vão começar a fazer perguntas inadequadas e desagradáveis, que mas e se as 5 pessoas que estão ali forem pessoas que vão morrer nos próximos 6 meses por causa de uma doença? E a outra pessoa é uma pessoa extremamente saudável. E aí? Se a pessoa que tá sozinha for um parente, alguém próximo seu. Isso. E se essa pessoa for um criminoso, enquanto as outras 5 são pessoas menos criminosas?
Esse cara aí é um cara condenado à morte, matou 100 pessoas. E ele falou que vai continuar matando se ele ficar vivo. E se essas 5 pessoas ali, a pessoa que tá em cima for normal e as 5 pessoas que estão embaixo são jogadores de médico. Então, assim, você vai fazer um debate em que você tá tentando estabelecer qual é o maior bem-estar que você pode causar com essa ação. E também tem uma discussão que é, você está deliberadamente causando a morte de uma pessoa. Você pode não fazer nada. Não foi você que botou o bonde. As 5 pessoas vão morrer e você não tem nada com isso. Você só não impediu elas de morrer, mas para impedir você teria que matar outra pessoa. Então, assim, este grande debate é a prova de que você está falando de um conceito que pode ser relativizado pelo ponto de vista e pelo contexto. E eu quis trazer isso porque eu acho que isso é particularmente relevante quando a gente está falando da aplicação disso em RPG. Se você pega o livro do jogador do quinta edição do D&D, ele vai te falar na parte sobre alinhamento, que a Valete já falou que não usa, porque é uma coisa ultrapassada, uma coisa parada no tempo. Mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que os deuses, as criaturas têm livre-arbítrio, elas podem escolher os seus alinhamentos, mas que existem as criaturas como os celestiais e os demônios que são essencialmente bons ou essencialmente maus. Mas que os deuses bons estabelecem que mesmo as criaturas boas têm livre-arbítrio. Porque o bem sem livre-arbítrio é escravidão. Ou seja, isso dá um peso à escolha, dá um peso à ação. Você ser bom significa que você tem que agir de maneira boa. Não adianta você ser essencialmente bom e não fazer o bem. Porque isso você estaria simplesmente sendo escravo da sua essência. Então, mesmo no RPG, é compreendido que o que estabelece esse alinhamento são as ações das pessoas, não é algo inerente ao inato. E mesmo isso tem esse impacto. Então, assim, como é que um celestial agiria diante desse dilema do bonde? Essa é uma discussão que talvez você tenha que ter consigo mesmo quando você estiver idealizando a forma como uma criatura vai se comportar no seu cenário. O que é o bem? O que estabelece o bem no seu cenário? O celestial vai olhar isso e falar, ele vai julgar as experiências das pessoas que ele vai matar? Ele vai fazer essa avaliação que a gente falou? Este é um criminoso, os outros não são. Estes 5 são criminosos, este é um inocente. Os criminosos merecem a morte. Então, assim, essa discussão talvez você tenha que fazer sozinho, na hora de estabelecer o seu cenário, para estabelecer o que é o bom e o que é o mal, para saber como as outras pessoas vão julgar as suas criaturas e como os próprios personagens vão ser julgados naquele cenário. Então, a minha sugestão é, antes de qualquer coisa, você tem que decidir o que torna a sua criatura boa, para saber também por que ela vai antagonizar com os personagens. Pensa que seus personagens ficaram numa situação de dilema do bonde. Quem vai julgar? A criatura que é boa. Como é que ela vai analisar a decisão deles? Eles decidiram salvar as 5 matando uma. Essa criatura é uma absolutista? Ela vai chegar e falar assim, vocês mataram a pessoa. Mas a gente salvou 5, vocês mataram uma pessoa. Essa pessoa não ia morrer agora e vocês causaram a morte dela. Vocês são homicidas. Eu vou punir vocês por isso. Você pode ter uma criatura que é absolutista nesse sentido. E aí os seus personagens vão ter que virar. Pô, mas isso não é justo. Não funciona assim. Não há justiça. Há o bem e o mal de maneira absoluta. Essa é uma forma como você pode interpretar. Então essa decisão é uma decisão importante para você ter no começo do processo. Quando você estiver começando a pensar em como usar uma criatura boa no seu cenário. Da mesma forma que o Marcelo já até citou mais cedo que ele gosta de cenários cinzas, né? Você também não precisa ser absolutista. Porque normalmente, como ele falou, normalmente quando se pergunta o que é o bem, depende, o bem para quem? Então, às vezes você passar em cima de uma pessoa, você está fazendo bem para as outras 5. Ou passar em cima das 5, você está fazendo bem para uma pessoa. Então, tem essa relativização do bem maior, que é o que ele estava também falando. Você vai deixar de fazer uma coisa que é menos mal pelo um bem maior, mas sempre tem uma consequência para quem não é abraçado pelo aquele bem que você designou. Então, acaba que entra numa questão de que nem tudo é sempre 100% bom, nem tudo é 100% mal. Tudo depende do ponto de vista. O meu caso com alinhamentos leva em consideração justamente isso. Tem o essencialmente ruim, tem o essencialmente bom, beleza, mas eu não uso porque eu acho que as suas ações definem o seu alinhamento e não o contrário. E isso prende o jogador. Pô, apareceu essa situação aqui na minha frente. Ele não vai decidir, tipo, ali na hora, pelos princípios dele ou pelo que ele já viveu. Ele vai decidir, não, porque o meu personagem é caótico, então eu vou tacar fogo aqui. Isso já aconteceu comigo e eu já cansei de contar essa história, mas é uma coisa que pode acontecer e eu acho que não é pra ser assim. As suas ações definem o seu alinhamento ou simplesmente a sua índole. Mas só a pessoa falar. A
pessoa fala, eu sou caótico, vou tacar fogo aqui, ele não tá É. sendo caótico, ele tá É sendo uma imbecil. coisa preguiçosa também. Porque é o seguinte, o caótico, por essência, é aquele que não se liga a regulamentos e normas. Ele se liga aos interesses dele. Então a pessoa é caótica, mas ela se interessa em obedecer o que. Não ser um criminoso, por exemplo, é possível. Ela pode ser caótica e manter a palavra. Ela simplesmente vai fazer isso porque ela quer. Ela não vai fazer isso porque está sendo imposto, porque isso é um crime. Então o leal é aquele cara que. Cara, é o seguinte. Aqui tá dizendo que o certo é bater na cara de velhinhas indefesas. Eu sou leal. Cara, mesmo eu não gostando, eu vou ter que dar uns tabef na cara da velhinha indefesa. Por quê? Porque é isso que eu tenho que fazer. Essa é a ordem. Agora, o caótico, não. O caótico vai fazer ou não, dependendo da sua própria vontade. O que eu fiz no Eras? No Eras, eu criei um negócio chamado linha estreita. Eu acho importante o personagem ter uma tendência. Eu entendo que a Aleste fala, eu acho muito legal, eu já narrei muito assim. Onde você não precisa de tendência, você simplesmente age, né? Mas eu acho legal, interessante a tendência, porque é o fator de interpretação. Eu vou criar um personagem para ser interpretado assim. Então, como o Eras, ele bonifica a interpretação, se o cara fala assim, eu vou fazer um personagem neutro e bom, ou leal e neutro, ele vai agir de acordo com o que ele quis para o personagem. Só que, lá no meio do jogo, ele começa a agir de maneira diferenciada. Então, a linha estreita funciona da seguinte maneira. Existem limites de ações importantes que ele vai fazer, que vai definir a tendência dele, que é um ajuste de tendência. Então, o cara fez um personagem leal e neutro, que é um personagem justo. Ele começou a interpretar bem, mas aí lá na frente ele começa a ser injusto, ele começa a não ligar muito para as regras, ele começa a pender ou para bondade ou para maldade. Então, quando ele vai tomando essas decisões, ele vai andando um passinho. Então, ele é leal. Ele faz uma treta que não é leal, ele vai andando um passinho pro caótico. Quando ele chega ao ponto, e não é estreito, muito estreito, tá? Quando eu falo linha estreita é porque é uma figura de linguagem, porque são várias atitudes a terem mudar de tendência. Mas quando ele passa esse limite, ele simplesmente muda a tendência dele. Então o personagem leal e neutro passa a ser neutro verdadeiro, neutro. Aí ele volta a ganhar XP pela interpretação, porque agora ele está sendo um personagem neutro, coisa que ele não estava sendo. Então isso é uma maneira de ajustar, em primeiro ponto, manter a treta da tendência como interpretativa, e mais, personagens que dependem da tendência, energia axiomática e tudo mais, como clérigos, paladinos, etc., você tem que ter esse ajuste. Senão você perde a mão nesses casos, a não ser que você tenha o discernimento. Se o personagem não precisa da tendência para sobreviver, deixa ele livre. Se ele está amarrado na tendência, aí você dá uma segurada. Ou então, você tira essa trava que tem nesses personagens, porque para não ficar desbalanceado. Agora, só fazer um comentário rápido sobre o que é o bem, tem que tomar muito cuidado sobre isso daí, porque a gente acaba entrando numa conversa filosófica e ela vai muito pro lado da emoção, da ideologia e tudo mais, que é o seguinte. Uma pessoa chegou lá e massacrou pessoas ruins. Aí o pessoal fala assim, é isso mesmo e tudo mais. Cara, aquela pessoa que massacrou as pessoas ruins, ela não está fazendo bem, ela está fazendo a maldade. Então ela não é uma pessoa boa. Quando as pessoas começam a comemorar ações ruins porque foram feitas contra as pessoas ruins, a pessoa não está torcendo para a bondade, ela está, na verdade, comemorando e celebrando a maldade. E se você começa a agir dessa maneira sem perceber, daqui a pouco você está defendendo massacres que estão acontecendo, justificando ações de pessoas cruéis, de homicidas e tudo mais. A diferença, então, entre justiça e vingança, né? Exato, você tem que ficar atento quanto a isso. Por quê? Porque, não, a gente tá falando de RPG, a gente não tá falando disso. Não, cara. Tá falando disso sim. Tá colocando isso na sua história e você tá fazendo pessoas pensarem nisso. Você também é responsável, você tem uma responsabilidade em cima disso. Se você induz as pessoas a pensar certas coisas, você é responsável.